Em junho deste ano, um montim militar liderado pelo chefe mercenário Yevgeny Prigozhin mergulhou a Rússia na sua mais grave crise de segurança em décadas. A rixa entre o líder do grupo Wagner e o alto escalão militar inflamou-se durante a guerra na Ucrânia, explodindo em motim quando mercenários deixaram a Ucrânia para tomar um quartel-general militar na cidade de Rostov, no sul da Rússia. Eles rolaram aparentemente sem oposição por centenas de quilômetros em direção a Moscou antes de dar meia volta, depois de menos de 24 horas de levante. O chefe mercenário acabou por abandonar a sua marcha militar sobre Moscou, onde procurou derrubar a liderança militar do país, principalmente de Sergei Shoigu, como parte de um acordo de última hora entre Vladimir Putin e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. O motim foi paralisado por Prigozhin. O Kremlin disse que fez um acordo para que o líder suspendesse a rebelião, dando possibilidade de se mudar para a Bielorrússia e receber anistia, junto com os seus soldados e comandantes. Prigozhin se gabou de sua marcha, que foi uma aula magistral sobre como os militares da Rússia deveriam ter conduzido a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ele também zombou dos militares por violações de segurança que permitiram a Wagner marchar 780 quilômetros em direção a Moscou, sem enfrentar resistência. Após a trégua amistosa, muitos acreditavam que o embate entre Putin e Prigozhin havia sido resolvido. O líder dos mercenários havia declarado abertamente que suas críticas não eram diretamente contra o presidente russo, mas com as lideranças militares. Desde que a guerra na Ucrânia se expandiu criticamente para dentro do território russo, especialmente contra diversas áreas importantes da capital Moscou, incluindo o próprio Kremlin, as autoridades de defesa do país aumentaram a segurança de todos os perímetros em forma de octogonal, desde sistemas antiaéreos Pantsir S-1 a mísseis dos sistemas S-300 e S-400 por áreas estratégicas, incluindo sedes governamentais. Não somente a capital e áreas periféricas elevaram o nível de segurança antiaérea, as porções mais a oeste da Rússia também se fortaleceram com medo de novas ofensivas de drones ucranianos e pela expansão da aliança da OTAN com a entrada da Finlândia. Destaque para o Oblast de Tver. Não demorou muito para o chefe mercenário ser o centro das atenções do mundo, desta vez de forma trágica. As primeiras informações apuradas determinaram que no início da tarde de quarta-feira em Moscou, uma aeronave que se acreditava estar transportando o chefe mercenário Prigozhin teria desaparecido dos radares por volta das 12 horas e 11 minutos da tarde e caído na região de Kuzynkino, no Oblast de Tver, a noroeste de Moscou, segundo relatórios iniciais do próprio Ministério de Emergências da Rússia. Trata-se de um jato executivo Embraer Legacy 600, com designação RA-02795, registrado em nome do líder do grupo Wagner, que teria caído na região, resultando na morte de todos que estavam a bordo da aeronave. Prigozhin foi visto pela última vez com membros do grupo Wagner alguns dias no Mali, nação da África Ocidental, e havia dúvidas da presença de Prigozhin na aeronave quando ela caiu. Segundo as autoridades, 10 corpos foram recuperados no local da queda do jato particular. A agência estatal de aviação russa, Rosaviatsia, disse que um indivíduo com o nome de Prigozhin era uma das pessoas a bordo. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por violação das regras de segurança no trânsito e na operação do transporte aéreo após a queda do avião, acrescentando que uma equipe de investigação foi enviada ao local do acidente. Um canal no Telegram, Grey Zone, afiliado a Wagner, afirmou que o avião havia sido abatido pelos sistemas de defesa aérea dos militares russos, mas esta informação não pôde ser verificada. No entanto, como já destacado no início do vídeo, diversos sistemas antiaéreos foram implantados na região, ainda mais se tratando do primeiro Oblast noroeste de Moscou, local altamente protegido por sistemas antiaéreos. Na região do suposto acidente, há cerca de 4 divisões de sistemas antiaéreos S-300 PM-1s, que cobrem uma vasta área de ao menos 1.200 km² quando somados. É claro, já que cada sistema permite defesa eficiente de até 300 km de distância.
Algumas imagens circulando que mostram os primeiros segundos após o avião entrar em chamas e, consequentemente, inclinar para uma descida mortal até o chão. Perceba que há alguns traços de fumaças dispersos e possivelmente em um ângulo de queda diferente de uma parábola ou trajetória mais regular. O capturado pelas imagens mostra o contrário, uma descida vertical. Isso levanta ainda mais a suspeita de que o avião tenha sido abatido por alguma coisa, como um sistema de artilharia antiaérea. O mais estranho é o que vem antes. De acordo com os radares de código aberto, o avião despencou em cerca de 30 segundos mais de 8.000 pés de sua altitude de cruzeiro de 28.000 pés. No entanto, há outras versões circulando de que Prigozhin nem estaria no avião, por já saber da possibilidade de atentados, e tampouco foi abatido por artilharia. Há a hipótese de uma bomba a bordo do avião, isso porque testemunhas ouviram 2 explosões antes do avião atingir o solo. De fato, sobre a morte de Prigozhin não há contestação. O próprio grupo confirmou. Caso se comprove um ataque de artilharia antiaérea ou atentado à bomba, quem deu a ordem a abater o avião que transportava Prigozhin foi um erro dos militares russos no Oblast de Tver. Seria Putin o mandante imediato após sofrer uma grave crise de segurança promovida pela rebelião liderada por Prigozhin? Ou a ordem partiu do comandante Shoigu, que foi um dos alvos da briga de Wagner? Retomando novamente as informações anteriores, Prigozhin havia destacado que a sua crítica não visava Putin, mas os líderes militares. Neste ponto, a liderança militar russa seria a principal suspeita pelo possível abate do avião dos mercenários. No entanto, Putin já havia declarado abertamente que a única coisa que jamais perdoaria em sua vida era a traição. Em seu discurso após o levante militar, o presidente russo classificou a crise promovida por traidores e que seriam penalizados por isso. Enquanto isso, no mesmo dia da morte de Prigozhin, o general Sergei Surovikin foi exonerado de seu comando das forças aeroespaciais russas. Surovikin mudou o cenário de guerra na Ucrânia após a sua chegada, bem como elogiou por diversas vezes o trabalho de Wagner no campo de conflito, e passou a ser perseguido pelo Kremlin após o motim mercenário de junho. Será o próximo a ser eliminado? O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que ninguém deveria ficar surpreso com a morte do líder Wagner, Prigozhin, em um acidente de avião na região de Tver, na Rússia Ocidental. Grupos russos independentes no Telegram deu ultimato: se a morte de Prigozhin for confirmada, o Kremlin será tomado. Segundo relatos não confirmados, um telefone do tipo iPhone, possivelmente de Prigozhin, foi recuperado no local do acidente. Agora não se sabe se as autoridades do Comitê de Investigação da Rússia estão com o aparelho. São as primeiras especulações. A sede do grupo Wagner na cidade russa de São Petersburgo foi iluminada com uma cruz em honra a Evgeny Prigozhin e a Dmitry Yushchenko e outros líderes Wagner que foram mortos em um acidente de avião no oblast russo de Tver. Soldados fizeram homenagem ao líder, muitos ficaram emocionados diante de imagens e flores que representavam o Prigozhin. Surgiu também um suposto vídeo de líderes regionais de Wagner Group que mandou um recado para Moscou: estamos prestes a começar. Espere por nós. A situação dentro da Rússia pode ficar intensa nas próximas horas, caso novas evidências surjam. Logo após a morte do líder, diversas interrupções de redes móveis foram relatadas no assentamento de Tcel, perto do campo militar onde abriga as tropas mercenárias de Wagner, na Bielorrússia. Uma clara forma de evitar que os combatentes de Wagner recebessem as informações do suposto acidente e morte de Prigozhin. Com a derrota trágica do líder Prigozhin, quem será o seu sucessor? Há poucas informações circulando. Sabe-se que o mercenário Alexei Trushev, que aparentemente assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, pode ser designado a sucessor de Prigozhin. Talvez seja a escolha feita meses atrás por Moscou, que forçou a assinatura dos contratos para retirar Prigozhin da liderança de Wagner. No entanto, tudo está nebuloso. O possível sucessor seria Dmitry Yushchenko, um coronel da reserva e conhecido como linha dura por aqueles que serviram ao seu lado, mas que também foi morto na queda do avião junto com Prigozhin. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? As estampas estão incríveis. Temos canecas e botões, tudo por um preço justo. Acesse o mapenca.com/área militar.